Olá, turma da segunda série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje teremos aula de filosofia, então vamos lá. Segunda série, filosofia, capítulo 3, aula 4. A aula 4 é uma aula de revisão, tá? Então aqui nós vamos abordar os aspectos principais do capítulo 3. Bom, primeiramente nós vamos falar sobre o conceito de patrística, vamos relembrar, tá? É o nome dado à filosofia cristã católica dos 3 primeiros séculos, elaborada pelos padres da Igreja Católica e pelos primeiros teóricos da Igreja Católica. Consiste na elaboração da doutrina das verdades da fé do cristianismo. Ou seja, esse conceito de patrística, né, é um conceito inserido dentro da Idade Média, né, para a defesa dos interesses, né, dos dogmas da Igreja Católica. Características. Essa filosofia foi implantada pelos responsáveis por defender a fé católica contra os ataques dos pagãos, ou seja, os não católicos, né? Todas as pessoas que não praticavam o catolicismo eram consideradas pagãs, tá? Ou seja, praticavam outras religiões, tá bom, pessoal? Agora nós vamos falar sobre a divisão da patrística, tá? Tem 3 períodos. Primeiro, antes de Agostinho de Hipona. Segundo, tempo de Agostinho de Hipona. E terceiro, depois de Agostinho de Hipona. Quem foi Agostinho de Hipona? Foi o principal representante da patrística. Quem era ele? Ele foi um filósofo, teólogo, escritor. Suas obras principais: Cidade de Deus e Confissões. Pois bem, por que eu dividi dessa forma? Porque fica mais fácil de estudar, né? E sempre lembrando a vocês que esses temas são recorrentes em provas de Enem e de vestibular, tá, pessoal? Bom, então abordamos o conceito de patrística, né? Revisionamos as características, a divisão, seu principal representante e suas principais obras literárias, tá? Agora nós vamos falar sobre escolástica, tá, pessoal? É a ideologia cristã que durante a Idade Média buscava associar as ideias de Aristóteles e Platão com a fé, tá? Buscando contato direto com a verdade. Então, esse é o conceito de escolástica, só relembrando, tá? E as características da escolástica: tradicionalismo exagerado, método de pensamento crítico, interesse especulativo, né? E usava da racionalidade, era um método racional. Divisão, 2 períodos, tá? Da escolástica: pré-tomista e pós-tomista. Principal representante: Tomás de Aquino. Sua principal obra, Suma Teológica. Bom, diferenças entre a patrística e a escolástica, tá? Patrística, ela tinha um interesse religioso, defesa dos dogmas da Igreja Católica. Então, ela tinha o interesse de preservar a Igreja Católica e defender a Igreja Católica contra os ataques externos, tá? Escolástica, interesse especulativo, racional, consciente e crítica. Buscava associar fé e razão, tá? Bom, de posse dessas informações, eu peço a vocês que estudem, tá? Que leiam, que façam um resumo para vocês poderem fixar a matéria. Eu peço a vocês, por favor, que façam os exercícios diversos. Número 3, página 8, questões 1, 2, 9, 17 e 29. E com relação à atividade devolutiva de hoje, eu peço a vocês, por favor, que façam a AD4, capítulo 3, aula 4 de filosofia. Prestem atenção. Faça uma pesquisa e explique do que trata a obra Cidade de Deus de Santo Agostinho, tá, pessoal? Isso é muito importante, tá? Por que eu estou pedindo isso? Porque através dessa pesquisa, vocês vão entender do que tratava a obra, né? E qual era o pensamento de Santo Agostinho, tá, pessoal? Outra coisa, peço a vocês que, por favor, façam numa folha de caderno, tá? Lápis, não. Caneta azul ou preta, tá?
uma folha separadinha, escrevam ali bonitinho, de preferência com as suas próprias palavras, tá, pessoal? Isso aí é super importante. Exercitem a escrita, a criatividade, ok? Por que eu peço dessa forma? Eu peço dessa forma porque essa coisa de copiar e colar vocês não vão aprender nada, tá bom, pessoal? Então, retornando aqui, hoje nós entendemos o quê? Nós fizemos uma revisão, tá? Do capítulo 3, na aula 4. Lógico, nós já estudamos isso anteriormente, mas eu estou enfatizando. Ih, quase que a caneta cai. Eu estou enfatizando aqui, tá, pessoal? Conceito de patrística, as características, né? As características da patrística são diferentes das características da escolástica, né? Os conceitos são diferentes. A divisão da patrística é em 3 períodos. A divisão da escolástica é dividida em 2 períodos, tá? O principal representante da patrística foi Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, tá? O representante da escolástica foi Tomás de Aquino, e sua principal obra foi Suma Teológica. Importante que vocês saibam diferenciar, né, os objetivos da patrística com os objetivos da escolástica. Patrística é o interesse religioso, defendia os interesses da Igreja Católica, né, contra os ataques dos pagãos, né, ou seja, os não católicos, né, as pessoas que praticavam outras religiões, tá? E a escolástica, ela tinha interesse especulativo, ela trabalhava com racionalismo, né, consciente e crítico. Então, ela tinha uma visão crítica, tá, pessoal? E buscava associar fé e razão. Essa razão eles foram buscar nas obras de Platão e nas obras de Aristóteles, tá, pessoal? Então, que isso fique bem claro, tá tudo muito bem explicadinho, muito bem enfatizado, tá? Não tem como errar. E é o que eu sempre falo para vocês. Eu gosto de preparar os meus alunos para o futuro. Não deixem para estudar na última hora, para o Enem, para o vestibular. Não adianta, gente. Isso não dá certo, tá? Estudem desde a primeira série até a terceira, né? Não recomendo estudar no fundamental porque é muita pressão. Não. Mas vão fazendo, façam um trabalho desde o primeiro ano, tá bom? Então eu procuro sempre enfatizar isso nas minhas aulas. Essas questões sobre patrística e escolástica, isso sempre cai, pessoal. É certo de cair, tá? Então, ficamos por aqui, desejando a todos, assim, tudo de muito bom, né? Se cuidem, continuem se cuidando, né? Levem o trabalho a sério, levem o estudo a sério. Lembrando que não estamos de férias, né? Estamos dentro de uma situação que a gente vai sair dessa situação, porque a vacina já está aí, é questão de calendário. Então, vocês estão indo muito bem e continuem dessa forma, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.